Olá, sou o professor Pedro Alexandre e nessa aula com vocês eu quero apresentar uma continuidade de uma outra aula. Tivemos a oportunidade de ver, na aula 14, as causas da Revolução Francesa. Então eu apresentei para vocês lá uma série de causas. Incapacidade do Luís XVI, a influência do iluminismo, os gastos na corte, uma situação horrorosa que era uma sociedade francesa dividida em estamentos e com privilégios para o clero e para a nobreza. Pois é, né, gente? E aí nós fomos falando sobre essas causas e vai chegar num determinado momento que a França vai entrar num colapso político e, sobretudo, econômico. E é a partir daí, desse colapso político e econômico, que vai disparar o gatilho para o início da Revolução. Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês as fases dessa Revolução e qual foi a consequência dessa Revolução, né? Então, eu quero mostrar para vocês nessa aula como é que foi esse processo revolucionário. As assembleias, são duas que são fases da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa. Uma outra fase que é a Convenção, uma outra fase que é o Diretório. Depois a difusão da Revolução, como é que ela se difundiu, consequências no Brasil e outras regiões, né? Então tá aí. Nós vamos começar essa aula disparando o gatilho da Revolução. Convocação dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789. Existe um processo, tanto faz na psicologia, como na psiquiatria, como na história, enfim, como na sociologia, onde determinados fatos vão acontecer. E a gente diz assim, qual foi o gatilho que disparou isso, hein? Tá, qual foi o gatilho que vai disparar a Revolução Francesa? É quando a França, no primeiro semestre, tá bom? No primeiro semestre de 1789, tá certo? 5 de maio de 1789, mês de maio, então vamos colocar o mês de maio, quando a França chega a um ponto crítico do esgotamento do seu processo político e econômico. Não havia mais dinheiro nos cofres públicos. Acabou. Então, ministros do rei Luís XVI aconselham ele a convocar os Estados Gerais, que não eram convocados desde o início do século XVII. Imagina, gente. O rei titubeou, o rei falou, mas se eu convocar os Estados Gerais, eu vou abrir mão do seu poder? E aí, aconselhado pelos seus ministros, disseram, não, o senhor convoque os Estados Gerais e peçam a eles para dar uma solução. Não é o papel dos Estados Gerais, não é o papel dessa Assembleia, não é o papel, se fosse aqui no Brasil, do Congresso Nacional, apresentar soluções legislativas para que a França se reerga. Ou seja, que eles sentem-se lá para aplicar mais impostos. Eles achavam que o ajuste fiscal que eles tinham que fazer era simplesmente criar mais impostos. Então, para que o rei não ficasse como o mauzinho da coisa, convoca os Estados Gerais e manda os Estados Gerais criar mais impostos. Engano do rei. Enganou-se o rei, pois ao convocar esses Estados Gerais, mal sabia ele que estava disparando o gatilho da Revolução. Vamos ver? Foram eleitos 935 deputados. O clero elegeu 247 deputados. A nobreza elegeu 188 deputados. E o terceiro estado elegeu 500 deputados. Obviamente que o terceiro estado, havia uma lei na França que dizia qual seria o número proporcional à população, ao estado, né, desses deputados. Obviamente, pelo terceiro estado ter muito mais gente, 97% da população elegeram 500 deputados.
começaram a discutir, esses 935 deputados, sobre como é que eles tocariam essa sessão. Questão do voto por Estado ou voto por cabeça. Ou seja, a primeira discussão que esses mais de 900 deputados entraram é o seguinte: tudo que nós fizermos aqui será voto por cabeça ou será voto por Estado? Serão 3 votos ou 935 votos? Obviamente que você sabe, né? Que o primeiro e o segundo Estado diziam não. Nós vamos votar por Estado. 3 votos. É óbvio que tudo que eles propusessem que fosse bom para o primeiro e segundo Estado, o primeiro e segundo Estado ia votar junto e o terceiro Estado ia pedir. Aí os 500 deputados falaram não. Vamos votar por cabeça, voto individual de cada deputado. Por que isso? Eu não sou muito bom na matemática, mas soma aqui, ó, 247 mais 188. Vamos ver se eu consigo fazer essa conta rápido aqui. 247 mais 188, 7 mais 8, 15, né, gente? 4 mais 8, 12, vai 1, 13, aqui vai 1. Então, pelas minhas contas aqui, pelas minhas contas matemáticas aqui, havia 435 deputados do primeiro e do segundo Estado, contra 500 deputados. Então, por isso que o terceiro Estado queriam que o voto fosse por cabeça. Depois de muita discussão, o terceiro Estado propôs o seguinte: vamos votar para saber como é que vai ser a votação. E é óbvio, né? Até alguns clérigos e alguns membros da nobreza votaram a favor do voto por cabeça. Aí, claro que o primeiro e o segundo Estado não aceitaram. Não, tá? Veja só as discussões iniciais. O que o terceiro Estado fez? Olha lá, ó. Em 17 de junho, depois de muita discussão, de 5 de maio a 17 de junho, eles tentando resolver essas questões, os deputados do terceiro Estado, alegando representarem 96% da nação, proclamaram-se numa Assembleia Nacional. Ou seja, bom, nós não chegamos a um acordo? Nós representamos 96% da população francesa. Portanto, vamos para uma outra sala e vamos nos proclamar numa Assembleia Nacional. Inclusive numa Assembleia Nacional, já que representamos 96% da população francesa, para dar para a França uma Constituição. Você está vendo o processo revolucionário, como é que começou? Começou dentro do palácio. Tá aí, olha, os Estados Gerais reunidos, tá certo? Só para você ter uma ideia de como eles ficaram sentados, como é que eles ficaram reunidos dentro do Palácio de Versalhes, ok? Então, a proclamação da Assembleia Nacional, que vira uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso quem proclamou foi o terceiro Estado. Essa Assembleia vai de 1789 a 1791. Os deputados prometeram ficar juntos até elaborarem uma Constituição para a França. Em 9 de julho de 1789, os deputados do clero e a nobreza juntam-se à Assembleia Nacional. Ué? Como é que isso aconteceu, professor? Foi o seguinte, eu vou contar um segredinho para vocês como é que aconteceu isso. Assim, é um detalhe muito interessante, porque a maioria dos professores não explica isso para o aluno. Por que os membros do primeiro e segundo Estado acabaram lá, no dia 9 de julho, a se juntar a essa Assembleia? Porque o rei, enquanto os deputados do terceiro Estado estavam reunidos, mandou uma guarda bater na porta. Pá, 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 e dizer que eles tinham que desocupar aquele local porque o rei queria fazer reformas no palácio. Quando os membros do terceiro Estado abriram a porta, perguntaram àquela guarda, aquele conjunto de soldados que vieram dizer para que eles saíssem dali, os membros do terceiro Estado olharam, um representante olhou e falou: qual é o problema? O rei quer a sala, é para dissolver a Assembleia. Aí foi dito para os soldados: vá dizer ao vosso rei, ao vosso amo, que aqui estamos em nome do povo francês. E só daqui sairemos mortos ou à força das baionetas, enquanto nós não dermos uma Constituição para a França, nós não sairemos daqui. Só se for mortos ou à força das baionetas. Esse grupo de soldados, liderado por um capitão, volta até o rei e diz: majestade, eles dizem que não vão sair.
O rei disse, bom, eles querem ficar, levantou, ele era inseguro, não sabia que atitude tomar diante de uma situação dessa. Diz a história, diz os registros históricos, que ele olhou para essa guarda e disse, bom, se eles querem ficar, que fiquem. Aí um ministro falou, por que o senhor não faz o seguinte? Prepara uma contraofensiva, manda vir soldados de algumas regiões da França, invade o local onde eles estão, mas com um exército mesmo, com um exército bastante grande, os tira de lá, tá certo? Mas até que o povo se acalme, para que tudo fique tranquilo, para o senhor fingir que o senhor está colaborando com tudo isso, manda que o primeiro e o segundo estado se juntem a eles. Aí o rei falou, grande ideia, é isso mesmo, porque ele não tomava decisão por ele, né? Ele era orientado, fazia a cabeça dele. E aí ele manda, olha, a gente do primeiro e segundo estado pode se juntar a eles. E aí, em 9 de julho de 1789, os deputados do clero e da nobreza juntam-se à Assembleia Nacional. Tá? Praticamente a revolução está em andamento, né, gente? Em 11 de julho, 2 dias depois, espalham-se boatos em Paris que a corte prepara um golpe contra-revolucionário. Ou seja, que o rei... Gente, você acha que uma notícia dessa, de que o rei não está trazendo soldado em tudo que é lugar, não ia se espalhar entre o povo? E o povo estava de sobreaviso. Se eles tentarem tirar os nossos deputados de lá, nós vamos invadir aquele palácio. E aí o que acontece, gente? Você sabe, né? Aí você sabe. Aí você estudou o porquê que acontece isso aqui, ó. 14 de julho de 1789, tomada da Bastilha, uma prisão símbolo da autoridade do rei. Diz a história que mais de 1 milhão de pessoas começaram a se inflamar na rua. O rei está preparando uma contra-revolução contra os nossos deputados. Ele vai invadir lá, ele está vindo soldados. Gente, para o palácio. Com certeza os líderes do povo disseram, para o palácio não, para a Bastilha, que era uma prisão símbolo da autoridade do rei. Diz a história, marca os livros de história, que aproximadamente 1 milhão de pessoas armadas de pedaços de pau, ancinhos, inchadas, o que eles tinham? Panela velha, foram em direção à Bastilha, invadiram a Bastilha, soltaram os poucos presos que haviam lá, invadiram, tomaram as armas, deram um corridão nos soldados que estavam, e isso se espalhou pela França inteira. É o famoso 14 de julho de 1789, que você estuda nos livros de história como a famosa tomada da Bastilha. O grande medo espalha-se pelas províncias. Prisões são atacadas. Prisões onde estavam as pessoas do povo, né? Invadem-se castelos e mosteiros. Castelos dos nobres, mosteiros da igreja. Queimam-se residências dos nobres. Documentos feudais são queimados. Nobres e clérigos são assassinados. Tenta imaginar o que não deve ter acontecido nesses dias que se sucederam na França. Eu não gostaria de estar lá. Eu também não gostaria, naquele momento, de ter sido nobre ou um membro do clérigo. Alguns filmes que eu vi sobre a Revolução Francesa, muito bem retratados, mostra esses momentos em que o povo se revoltou, foram até esses castelos, foram até esses mosteiros, invadiam, pegavam os padres, as abadias eram invadidas, eles simplesmente matavam, degolavam, rasgavam a barriga, enforcavam, queimavam castelos de nobres. A Revolução não foi algo muito romântico, não. Ela foi violenta, viu, gente? Ela foi violenta. O povo partiu pra porrada. O povo partiu pra coisa de frente ali mesmo, hein, gente? Eu não gostaria de ter visto isso, né? Porque realmente foi terrível isso aí. Bastilha é símbolo do poder absoluto. Então tem aqui algumas imagens, né, da tomada da Bastilha. Na verdade, são fotolitos muito bem elaborados. Aí homens, mulheres, o povo em geral correndo para destruir a Bastilha. Bastilha, símbolo do poder dos reis, né? Símbolo do poder dos Bourbons, os chamados Bourbons na França, ok? Bom, emblema tricolor. Olha aqui, gente. Eu não estou falando aqui dos times de 3 cores no Brasil, não é? Tem o Grêmio no Rio Grande do Sul, que é chamado de tricolor. Temos o São Paulo, em São Paulo, que é chamado de tricolor. Temos o Paraná Clube no Paraná, que é chamado de tricolor.
Temos o Bahia, na Bahia, que é chamado de tricolor, e temos o grande primeiro tricolor do Brasil, que é o Fluminense do Rio de Janeiro, que é o time que eu torço, né? Aí um abraço aí para os torcedores do Fluminense, mas todos os tricolores do Brasil, ok? Criou-se, então, né, um emblema tricolor, a gente chama de emblema tricolor mesmo, né? Cria-se o lema da Revolução: igualdade, liberdade e fraternidade. Mas eu gostaria de mostrar isso para você com maiores detalhes aqui, ó. A bandeira, tá, francesa e o seu significado. A bandeira nacional da França, estou lendo aqui, ó. A bandeira nacional da França, também conhecida como a tricolor ou bleu, blanc, rouge, tricolor em 3 faixas verticais, azul, branca e vermelha, simboliza a Revolução Francesa de 1789, sendo que o azul representa o poder legislativo, o branco o poder executivo e o vermelho, povo, os 3 dividindo igualmente o poder. Lembrando do lema francês, as cores representam também liberdade, tá certo? Igualdade e fraternidade. A liberdade é o azul, tá? Para você saber. A igualdade é branca e a fraternidade é o vermelho, tá? Só para você saber por que a liberdade é azul. Porque isso foi inspirado no pássaro voando para a liberdade. O pássaro voa, quando você olha no pássaro, você olha o céu, e o céu é azul. Por que o branco representa a igualdade? Porque o branco representa a paz. Então, a paz só é possível não com opressão, mas com a caridade entre as pessoas. É representado por esse símbolo, que é a pomba branca da paz. E daí, por isso, o branco também foi colocado na bandeira francesa, em homenagem à pomba do Espírito Santo. E a fraternidade é vermelha porque vem de fratello, de irmão, irmão de sangue. O sangue é vermelho. Daí o símbolo da Revolução Francesa também é ter essas 3 situações, ter esses 3 sentidos, né? Na ordem da bandeira, método também usado na moeda francesa. Então, igualdade e fraternidade. Na ordem da bandeira, método também usado na moeda francesa. Então, a moeda francesa também expressa essa liberté, igualité, fraternité, ok? Tá explicadinho para você aí? Então, você tem tudo que eu acabei de ler, tá aqui, ó. Tá aqui, tá bom? Para você entender melhor esses símbolos, esse símbolo da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional dá continuidade aos seus trabalhos. Então, vamos ver essa Assembleia continuando seus trabalhos, né? Em 24 de agosto de 1789, abolição dos direitos feudais. Essa Assembleia faz a abolição de todos aqueles privilégios feudais. Bom, já em 26 de agosto, votou a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, um preâmbulo e 17 artigos. Quais são os direitos do homem e do cidadão? Em abril de 1790, criou a Constituição Civil do Clero. O que significa isso? Os sacerdotes e bispos devem ser eleitos pelos cidadãos. Terrível, né? Julho de 1791, o rei foge. Fuga do rei, que é preso antes de atravessar a fronteira. Em setembro de 1791, fica pronta a Constituição. Qual é o detalhe aqui? A fuga do rei, né? Por que o rei foge? Porque ele não quer obedecer essa Constituição e mais, né? Ele já estava em conluio com 2 países, a Áustria e a Prússia. A Prússia hoje seria uma parte da Alemanha, para que esses 2 países invadissem a França e o colocassem no trono com poderes absolutos. Mas para isso esse rei foi esperto, né? Mas ele na fronteira, na saída da França, ele é preso. Ele será preso, levado juntamente com sua esposa Maria Antonieta e seu filho, a Paris, aonde ele vai responder um processo por traição e vai ser guilhotinado. A Maria Antonieta também.
Bom, então aqui para você, eu apresento aqui para você a Declaração dos Direitos do Cidadão. Não todos os artigos. Eu apresento o preâmbulo, onde diz: os homens possuem direitos naturais, inalienáveis e sagrados. Inalienáveis, ou seja, não pode ser separado do ser humano. Tá bom? Não pode ser separado do ser humano. Natural. Você nasce com esses direitos. E sagrados. Dados por Deus. Não é? Então aqui eu escolhi o artigo 2, o artigo 3, o artigo 6, o 11 e o 15, tá? Dos 17 artigos, eu escolhi esses aí. Artigo 2. Os direitos dos homens são naturais e imprescindíveis. Estes direitos são liberdade, segurança e a resistência à opressão. Artigo 3. A soberania reside na nação. A nação é que tem o poder. O povo é o supremo soberano. Artigo 6. A lei é igual para todos. Artigo 11, liberdade de manifestação e de imprensa. Artigo 15, mas você pode dizer, mas professor, que imprensa? Os jornais da época, né? Eles tinham jornais. Artigo 15, a sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todo agente público. Na verdade, você observa que essas expressões aqui colocadas, né, esses artigos aqui colocados nessa Declaração de Direitos, nada mais são do que direitos normais que qualquer Constituição do mundo hoje democrática possui. Se você olhar na nossa Constituição de outubro de 1988, que é a Constituição vigente do país, tem, nessa linguagem, numa outra linguagem, mas tem esses direitos. São direitos fundamentais hoje, né? Nenhuma democracia viveria sem esses direitos. Por isso que essa Declaração de Direitos, ela também é a inspiração de muitas democracias no mundo, né? Está presente na Constituição de muitas democracias. Ok? Legal, né? Isso aí eu gostei, eu gosto dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bem, em 30 de setembro de 1791, a Assembleia Constituinte declarou cumprida a sua missão. Aí começa uma nova fase, que também é uma Assembleia, e que a gente chama de Assembleia Legislativa. Ela vai de 1º de outubro de 1791 até 20 de setembro de 1792. Você pode observar aí que ela dura aproximadamente 11 meses, né? E nesse período haverá guerra contra a Áustria e Prússia. Obviamente que você pode estar se perguntando, mas por que a França entrou numa guerra contra a Áustria e Prússia? Porque a Maria Antonieta era austríaca. E os prussianos e os austríacos resolveram, já que eram países absolutistas, interferir na França para tentar realmente colocar o rei no trono de novo, né? Porque a Revolução Francesa foi um tapa na cara de todos os governos absolutistas da Europa, não é? Suspensão do rei, a França suspende o rei, ele é acusado de traição, tá certo? Morticídios de setembro, de 2 de setembro até 6 de setembro de 1792. Esses morticídios, de novo, acontecem em relação do povo contra clérigos e nobres, né? É as chamadas Jornadas de Setembro, o grande terror de setembro. Tá? Porque nobres e clérigos, inclusive muitas fugas do país, eles estavam apoiando a Áustria e a Prússia. Óbvio, né? Então, mais morticídios, mais enforcamentos, mais tripas arrancadas. Bem, vitória sobre austríacos e prussianos, e aí se instala a Convenção. Agora, sobre essa vitória sobre os austríacos e prussianos, quero dizer para vocês que eles convocaram toda a população francesa para essa guerra, hein? Inclusive, na Marsella, vieram camponeses da Marsella marchando até Paris para se juntar aos exércitos. Eles compuseram uma marchinha, que eu não saberia dizer toda a letra da marchinha, mas eu me lembro da música. A música é assim. Então é mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim. Eles querem nos matar, nosso sangue derramaremos, pela pátria seguiremos. Aí, marchar, marchar, marchar. Não sei se você pegou a tonalidade, porque eu sou ruim de canto, não é? Mas virou o hino da França. É a chamada Marselhesa. O hino da França, pam, param, pam, 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 param. Ele nasceu durante a Revolução Francesa. É uma marchinha de guerra, ok? Tudo bem? Explicadinho para você? Bom, instala-se aí agora a Convenção.
Então vamos lá na convenção. Convenção Nacional, 1792 a 1795. 1795. Em 21 de setembro de 1792, abolição da monarquia. Em 22 de setembro de 1792, proclamação da República. Adoção de um novo calendário, ano 1 da República. Processo contra Luís XVI, preso, julgado e guilhotinado por traição. Morreu na guilhotina em 21 de janeiro de 1793. Era normal, né? A guilhotina funcionar a todo vapor durante aí a Revolução Francesa. A começar pelo rei, também foi guilhotinada a Maria Antonieta. E como a convenção ganhou, a convenção ganhou um partido chamado Jacobinos para governar a França, para governar a República Francesa durante esse período chamado Convenção de 1792 a 1795. E aí, esse período da convenção, eu vou botar de novo aqui a convenção para você, ó. Convenção de 1792 a 1795, tá? Eles proclamaram uma república na França, vão governar a França, tá? Até 1795, só que instalaram uma coisa chamada o Grande Terror. Ou seja, partidos políticos da convenção. Então disputaram a convenção 3 partidos políticos. A Gironda, ou girondinos, à direita, republicanos, democratas, grande burguesia, sentaram-se à direita durante a convenção. A liberal, culta, proprietária, intelectuais, comerciantes, industriais, a favor do federalismo. Montanha, jacobinos, sentaram-se à esquerda, apoiavam-se na massa popular, defendiam salvação pública, estado de sítio, expurgo e ditadura a qualquer preço. São propostas ditatoriais, né? Imensas propostas ditatoriais. E planície, partido de centro, vacilante, fica em cima do muro, dispostos a aderir quem estivesse no poder. Haviam membros de todas as classes nesse partido. Bom, vence os jacobinos, inaugura-se o governo dos jacobinos, os que estão à esquerda, os que querem expurgos, os que querem ditadura. Líderes, Maximiliano Robespierre, Danton, Jean-Paul Marat. Período do terror, o grande terror. Por quê? Eles mandaram para a guilhotina 35 mil pessoas. Por isso o nome o grande terror. Ah, você não concorda? Vamos fazer um expurgo, vamos fazer aqui um assassinato em massa. Quem não concordar com a revolução, pau, vai para a guilhotina. Aí chamou-se o grande terror, o período do terror. Né? Bem, uma coisa boa que eles fizeram, a abolição da escravidão nas colônias francesas. Ou seja, ok? Queda de Robespierre em 27 de julho de 1794. Houve uma revolução chamada Thermidor, onde os girondinos e a planície, esses 2 partidos, vão contra ele, derrubam ele do poder, porque era ele o chefe da convenção, e até ele será guilhotinado, né? Robespierre está aí, ele será guilhotinado também. Ele será morto. Ele era advogado, ok, gente? O Robespierre, o cara que criou o grande terror, ele era advogado. Depois vem o diretório. Instala-se o diretório, uma nova fase da Revolução Francesa, entre 1795 e 1799. Era composto assim, ó, 5 membros, o Poder Executivo, por isso que chama-se diretório, um diretório de 5 pessoas. O Poder Legislativo, 500 deputados, 250 senadores. Constantes agitações políticas nesse período, grande oposição nesse período dos jacobinos e monarquistas, que não aceitavam esse diretório. Começa a ruína da indústria e comércio, corrupção, despesas com guerras. Porque a França acabou de criar muitos inimigos dentro da Europa, exatamente porque ela está num processo contra o absolutismo, né, gente? E aí, no dia 9 de novembro de 1799, o Napoleão Bonaparte, um general Napoleão Bonaparte, dá um golpe de Estado, chamado golpe do 18 do Brumário. Napoleão derruba o diretório e assume como primeiro cônsul da França. Ok? Aqui o calendário da Revolução Francesa. Eles trocaram, né, os meses por incidências climáticas. Mês Vindimare, Brumaire, Frimaire, nevoso, pluvoso, ventoso, germinal, floral. Tá? O Brumário, esse aqui, ó, de 22 de outubro a 20 de novembro. Foi no dia 9 do nosso calendário de novembro que o Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado. Ok? Difusão na América e no Brasil.
Então, a Revolução Francesa influencia também nas independências das colônias latino-americanas. No Brasil, grande influência na Inconfidência Baiana, um grande movimento de independência, né? Tá certo? Influencia no movimento de independência do Brasil. Fase e consequência da Revolução Francesa, reflexo na América do Brasil. Conjuração baiana, tá aqui, né? Independência dos países latino-americanos, tá aqui. Ok? Tá bom? Então, gente, tá aí o fechamento da Revolução Francesa. Foi um prazer estar com vocês nesse exato momento. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até uma próxima aula.